nós consigamos acelerar os processos, ultrapassar barreiras burocráticas, muitas vezes deixar de lado alguns processos já arcaicos, trazer inovação também para toda a máquina e que nós possamos cada vez mais trazer essa saúde pública de uma forma mais sustentável, porque precisa de dinheiro, mas também de uma forma mais inovadora. Olá, pessoal. Começa aqui mais um programa que você conhece, acompanha, compartilha, que é o Diagnóstico por Dentro do Mercado, numa parceria que temos com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Você sabe que eu adoro história, sou apaixonado, né? Biógrafo, gosta de conhecer realmente, né, um pouco da essência das pessoas, de onde elas vieram, especialmente aonde elas chegaram até aqui, e certamente terão um caminho lindo para trilhar, e hoje não é diferente, né? Um empresário, um executivo muito importante, que é o Fernando Oliveira, ele que é vice-presidente e general manager da bioMRE Brasil. Fernando, que alegria! Eu tenho um carinho muito grande, né, pelos executivos, pelos empresários portugueses. Eu já te conto. Tudo bem com você? Elias, boa tarde, é um prazer também estar com vocês. Para mim é uma honra, é mais que um prazer, é uma honra poder participar deste bate-papo com vocês. Recíproco. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto, mas antes eu quero chamar a palavra do nosso presidente, Carlos Eduardo Gouveia. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Diagnóstico por Dentro do Mercado. Hoje nós teremos neste programa, entrevistado por Elias Awad, Fernando Oliveira, que é o comandante-chefe da bioMRE. Fernando tem conseguido, junto com um time nota 10, promover grandes revoluções, trazendo produtos inovadores para problemas antigos, sempre com uma perspectiva nova, aliando tecnologia ao conhecimento científico e assim promovendo o acesso a terapias cada vez mais eficazes, graças a um diagnóstico seguro, preciso e precoce. Desde resistência antimicrobiana até biologia molecular, toda a parte de microbiologia e dentre tantas outras áreas, a bioMRE tem se destacado, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, não deixem de assistir, espero que vocês gostem, informem os seus colegas e cliquem dando um like. Muito obrigado e até a próxima. Fernando Oliveira, você conhece muito bem o Carlos Gouveia e eu queria que você traçasse um pouquinho dessa relação com o Carlos, em especial também da importância, né, das empresas do setor estarem filiadas e associadas à CBDL. Tenho o prazer de conhecer já há alguns anos o Carlos e é um prazer para mim, um exemplo também de liderança. De facto é um profissional fora da curva, é um profissional que se dedica de corpo e alma ao que faz. Ele hoje não representa nenhuma das empresas, já foi profissional, já foi nosso colega, mas hoje tem a missão de liderar todos nós, todas as nossas empresas. Para mim, de facto, é um profissional altamente qualificado. Basta ver as rodas científicas que ele participa e, para além disso, tem feito um trabalho excelente do ponto de vista da gestão desse grupo da CBDL. Nós temos cada vez mais protagonismo, temos cada vez sensibilizado mais e melhor as autoridades sanitárias deste país para que tudo na medicina comece por um bom diagnóstico. E não é do ponto de vista comercial que falamos isto, é do ponto de vista de acessibilidade. Quanto mais pessoas tiverem acesso a melhores diagnósticos, certamente o desfecho da conduta médica será mais importante. E o Carlos tem apoiado muito nisso e agora tem trabalhado também em alguns momentos com ele dentro do Antimicrobial Resistance, que é uma campanha da Organização Mundial da Saúde, que pode ser, e fala-se muito, que é a próxima pandemia, não é? O uso indiscriminado dos antibióticos, e ele tem uma visão muito relevante sobre isso, que de facto todos nós, todas as empresas, todos os comitês têm que trabalhar muito focados nisso para nós podermos guiar as autoridades e apoiar as autoridades nesse projeto que é tão importante para a saúde pública de qualquer país e mais para o Brasil, com a realidade que temos de, por vezes, haver uso indiscriminado dos antibióticos. Então, para mim é um prazer trabalhar com o Carlos e quero aqui deixar um registro especial, parabenizá-lo pelo trabalho que ele tem feito nessa nossa Câmara, onde trabalhamos sempre com o foco do paciente e nunca com o foco comercial. Isso, para mim, faz toda a diferença. Não é um sindicato das empresas, não é um fórum para discutir vantagens para as empresas, mas é um fórum para discutir essa interface com as autoridades públicas do país. E isso, para mim,
já seria demais, e mais com a experiência do Carlos, agrega ainda mais nesse trabalho que vimos fazendo em conjunto. Perfeito. Isso te realiza e a nós também como pacientes, viu, Fernando? Então, parabéns, é muito importante realmente registrar isso, né? Em especial para nós, né, leigos e que automaticamente acompanhamos e somos, né, beneficiados com toda essa tecnologia e inovação que vocês têm. Nós também, por vezes, somos pacientes, então não somos imunes, então queremos sempre que os nossos hospitais, tanto públicos quanto privados, tenham sempre os melhores equipamentos de diagnóstico, e nós temos essa missão dentro da BioMérieux também, de cada vez levar ao mercado mais e melhores equipamentos para iniciar essa jornada do paciente, que é o diagnóstico. Perfeito. Fernando, você já vai contar para a gente um pouco sobre esse sotaque, né? O português com sotaque, né? Que aqui ninguém passa ileso sem contar a biografia. Mas eu quero registrar, você sabe, eu sou biógrafo, me especializei em biografia dos principais empresários brasileiros, lancei agora recentemente meu 37º livro, né? Que é do Emílio Callas, um dos maiores construtores do Brasil, mas tenho com muito carinho, o registro de 3 grandes empresários portugueses. O senhor Júlio Simões, né, da JSL, do Grupo Simpar, o senhor Armindo Dias, do Grupo Royal Palm Plaza, né, de hotéis e resorts, né, e também o senhor Joaquim Martins, que é um grande varejista, um dos principais pecuaristas do Brasil. Em todos eles, um traço muito marcante, da seriedade, né, da honestidade e do alto grau de trabalho, né, muito intenso, e de serem grandes gestores, né. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho da tua história, né? Em especial, porque talvez os motivos tenham sido diferentes da troca de Portugal pelo Brasil, mas que você contasse um pouco da tua história. Sim, não sou empresário, para já sou um executivo da indústria farmacêutica, mas são 3 nomes, que de facto são 3 exemplos aqui no Brasil, e há vários outros, mas que nos trouxeram um grande exemplo para a comunidade brasileira do que é de facto ser português. Não deveria ser nada de relevante ter um caráter e ética relevantes, mas de qualquer forma, cada vez temos que valorizar mais quem o tem, quem o mantém durante a vida toda, porque acho que esse é o nosso grande ativo, é o nosso nome. Então, para mim, caráter e ética não são pontos negociáveis, independentemente das consequências que eu tenha. Meu pai me ensinou assim, eu vou continuar assim pela minha vida, e espero educar as minhas filhas também nesse caminho. A minha trajetória foi uma trajetória como muitos outros, enfim, ao cruzar o Atlântico, no ano 2000 eu já trabalhava na indústria farmacêutica, enfim, nasci perto de Lisboa, fui criado e estudei em Lisboa, e depois comecei a trabalhar na indústria farmacêutica. Fui militar durante 1 ano e meio, que faz muito bem para aprendermos regras e missões, e isso me trouxe para a vida toda. Tenho um orgulho enorme de ter sido militar em Portugal, mas isso me trouxe também muito aprendizado depois que pude executar na vida profissional. Já trabalhava na indústria farmacêutica há algum tempo, e um diretor meu em Portugal me convidou se eu queria vir para o Brasil. E eu achei que ele estava a perguntar se eu queria vir a um congresso que tinha nesse momento no Brasil, e ele disse: não é congresso, você vai para ficar, se aceitar. E então, no ano 2000, no dia 1 de maio, dia do trabalhador, cheguei ao Brasil para uma missão de 2 anos, e aí já se vão 12 vezes os 2 anos, não é? Completo no ano que vem 24 anos aqui no Brasil. Então já tenho muito do Brasil, infelizmente consegui aprender muito neste país, da dinâmica do mercado, da persistência das pessoas, de certos valores que as pessoas também não abrem mão no Brasil, e isso me tem trazido um grande orgulho trabalhar os últimos 24 anos no Brasil. Eu sou formado em gestão de empresas, lá em Portugal chama-se gestão de empresas, não administração de empresas, mas o curso é basicamente o mesmo, e depois tive a oportunidade de fazer 2 MBAs aqui no Brasil, mas um deles gostaria de deixar muito claro que foi muito importante para mim, porque eu não estudei economia brasileira, nem história do Brasil, estudei história de Portugal e economia mais da Europa, mas tive a oportunidade de fazer depois o MBA executivo do COPEAD, e para mim foi um divisor de águas. Continua a ser uma instituição de alto prestígio e onde se formam muita gente boa. A UFRJ tem ainda a chancela do COPEAD, então espero que por muitos anos continue a ser um instituto relevante. Fiz esse MBA, o que me ajudou muito a perceber um pouco mais a dinâmica do mercado, as pessoas, a economia, a aprender o que é o voo da galinha, porque nunca tinha estudado o voo da galinha na economia, e quando falaram pela primeira vez fiquei meio confuso o que seria um voo de galinha, mas já aprendi tudo isso, e agora tenho-me dedicado mais a passar também tudo isso que aprendi, da experiência que já trazia. Então já estou aqui há 24 anos, os últimos 11 anos em empresas francesas. Trabalhei também na Blau Farmacêutica, que foi uma escola para mim, de poder trabalhar com o Marcelo Ran, que é um empreendedor nato,
e onde se aprende muito, de facto, a como liderar uma empresa como empreendedor e conseguir trazer muitos princípios para a área executiva, não é? Nós não somos os donos, mas temos de ter uma cabeça de dono do negócio e isso me ajudou muito quando vim para a Gerbet, que é outra empresa francesa da área de contrastes de radiológicos, também me ajudou muito. E depois, desde 2016, aqui na bioMérieux, temos feito um trabalho muito relevante dentro da área de diagnóstico. Cruzámos a pandemia, enfim, que foi um momento muito difícil, mas importante também para firmarmos alguns dos valores que nós queríamos firmar dentro da nossa organização, valores deles pessoais, de cuidado com as pessoas, de como poder levar o bem-estar a essas pessoas. A pandemia foi fantástica, e digo fantástica nesse momento, na conexão que tivemos com as pessoas. E é assim, Elias, estou aqui vai fazer 24 anos no Brasil, muito feliz de ter encontrado uma empresa que tem valores muito fortes da família, e muitas vezes se discute entre o valor de uma empresa que é familiar e o valor de uma empresa não familiar. Posso dizer que sou muito feliz aqui há 7 anos numa empresa familiar, porque a cultura, a missão que ela tem, e são valores que são muito importantes para nós e que eu tento sempre incutir em todos os colaboradores que trabalham comigo, para que eles se sintam orgulho também em trabalhar numa empresa que tem missão, uma empresa que tem valores e uma empresa que não é unicamente comercial. A nossa visão na bioMérieux não é uma visão comercial. Eu tinha essa convicção e acho que aqui foi um lugar que eu me senti muito confortável para desenvolver essa convicção de que a área comercial é uma consequência da missão e dos valores que nós temos. Então isso é fundamental, porque senão podemos ser muito exitosos na área comercial, mas podemos ser por 1 ano ou 2, porque a empresa não tem missão, porque a empresa não tem valores e porque o mercado descobre de facto que não é uma empresa credível. Então, para nós, a credibilidade, a parceria com os nossos clientes tem sido muito importante. Então, trazer essa bandeira do Brasil para o Brasil da França tem sido muito importante para mim. E esses valores não são só valores conceituais ou valores do PowerPoint, são valores no dia a dia. E para lhe relatar um facto da bioMérieux, nós tivemos o prazer de conviver com o fundador da bioMérieux no Brasil até o ano passado, que era o Sr. Jacques Sicard, que até aos 92 anos frequentou quase diariamente a empresa e tinha todos os benefícios que a empresa tem. Isso é uma decisão do nosso corporate na França. Então veja a visão deles, que as pessoas acabam o seu trajeto profissional, mas elas não deixam de pertencer a uma organização que tem conceitos muito fortes de que talvez as pessoas sejam o nosso maior ativo. Então isso nos fortaleceu muito de podermos traçar uma trajetória muito efetiva no mercado e parcerias muito estratégicas com clientes que nós temos vindo a consolidar essas parcerias. Então essa foi a minha jornada até agora aqui no Brasil. Espero que ela continue assim, sendo feliz e poder também fazer outras pessoas felizes dentro do nosso ambiente profissional. Certamente, Fernando, e o executivo tem que ter a cabeça empreendedora, né? E às vezes correndo, né? Lutando para correr menos riscos do que o próprio, né, fundador correria, né? Então eu entendo bem essa linha de vocês, né? Sempre vai, não, vamos dar mais, vamos checar de novo, vamos ver de novo, né? Vamos apertar de novo. Então, parabéns, que realmente. E também, se não existissem grandes executivos, as empresas também não se multiplicariam, não se expandiriam, né, Fernando? Sem dúvida, eu acho que isso. Aqui temos que ter o cuidado, porque não estamos a cuidar dos nossos recursos próprios, estamos a cuidar de recursos terceiros. Então, talvez esse seu reforço nessa ideia, acho que é muito válida. Temos que ter um cuidado redobrado. Mas temos que ter muita cabeça do empreendedor e do owner do processo e do negócio para podermos ter sucesso, para podermos ser, de facto, pessoas que consolidem a imagem e que levem resultados para a nossa corporação. Então, é isso que nós vislumbramos e temos essa visão aqui na bioMérieux Brasil, e é uma visão também muito do corporate, não é uma visão só da bioMérieux Brasil. Perfeito. Fernando, realmente você veio por outros motivos do que os meus biografados. Eles vieram porque não queriam trabalhar de sol a sol, né, na lavoura, entendendo que aquilo realmente não traria um futuro, né, diferente, né, do que o avô, do que o pai, enfim, né? Então vieram para cá e se estabeleceram, realmente tiveram muito sucesso. Eu felizmente, só para lhe dizer, eu acho que nem referi isso, vim para trabalhar numa multinacional suíça. Isso. Para dirigir a subsidiária. Morei alguns anos aqui no Rio, depois morei 7 anos em São Paulo e depois voltei para o Rio de Janeiro. E essas pessoas também me marcam muito pela trajetória e pela história de vida delas, porque muitas delas vieram fugidas de um fenómeno que tínhamos em Portugal, que era a guerra, que agora temos na Ucrânia.
e essas pessoas fugiam da guerra, umas para não servir e outras porque sabiam que iam morrer. Então, isso é ainda mais um espírito de conquista com que a missão com que eles vieram para o Brasil foi uma missão de sobrevivência. Eu, felizmente, foi uma missão profissional e eles eram uma missão de sobrevivência para eles e para a família. Então, o que eles construíram aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outras capitais é de facto muito relevante, porque foram pessoas que começaram do nada. Eu já vi com um cargo que a empresa me convidou, eles começaram do zero. Então, isso é ainda mais forte, essa missão desses portugueses aqui no Brasil. Perfeito. E me chamou a atenção, Fernando, porque eu estive com eles lá, no projeto mais recente, né, do senhor Joaquim Martins, que numa reunião ali familiar, eles estavam comentando que Portugal, né, um gigante que parecia adormecido, mas realmente que despertou já há alguns anos, né, estava à busca de engenheiros, da contratação de engenheiros. Ou seja, um país que busca engenheiro porque o país está em alto crescimento e desenvolvimento. Traça um pouco desse perfil de Portugal para a gente. Olha, eu tenho uma visão relativa sobre isso. Nós estamos à procura de engenheiros, porque Portugal, em algumas áreas, não é competitivo para reter os que tem. Assim como não retém médicos, assim como não retém enfermeiros. Então, não é só porque Portugal está numa onda de desenvolvimento, mas é porque muitas vezes os nativos têm oportunidades em países da Europa, da Comunidade Económica Europeia, que facilitam muito essa transferência de mão de obra, então eles têm projetos fora. Então, Portugal muitas vezes está importando basicamente para compensar, por exemplo, médicos e enfermeiros é uma crise brutal em Portugal, e isso também é ainda muito reflexo da ditadura, não é? Portugal até há bem pouco tempo tinha 3 universidades de medicina, depois passou para 5, e agora abriu há pouco tempo a primeira universidade privada de medicina. É um país de 10 milhões de pessoas, enfim, tem a sua estrutura, mas hoje precisa muito de médicos, porque muitos médicos melhor preparados estão a ir para a Inglaterra, estão a ir para a Alemanha, para ter um benefício, uma remuneração melhor. Então acho que é um país que de facto tem as suas dificuldades, está importando neste momento mão de obra para repor, mas por outro lado está numa dinâmica económica muito positiva, porque voltou a ser uma capital muito turística, capitais turísticas, tanto Lisboa quanto o Porto, e óbvio todo o país, até porque é tudo muito perto, mas voltámos a ser uma grandes capitais de turismo, de entrada de divisas, e isso tem ajudado muito Portugal. De facto, Portugal hoje é um país virado ao turismo e ainda bem que se conseguiu adaptar na hotelaria, em todas essas missões de atender o turista, e eu vejo pessoas que vêm hoje de Portugal e vêm deslumbradas com tudo, coisas que eu conheço bem porque nasci lá, mas fico muito, muito feliz e muito orgulhoso das pessoas comentarem como é que é hoje o dia-a-dia em Lisboa como turista, super bem atendidos, super bem acolhidos, com uma estrutura hoteleira muito boa. Então isso me deixa feliz e também uma garantia de que Portugal vai continuar a ter uma situação económica estável. Porque do ponto de vista só da produção industrial, Portugal perdeu muito quando foi a entrada da Comunidade Económica Europeia e isso afetou a empregabilidade e tudo isso. E agora estamos a ter emprego noutras áreas que isso me deixa também muito feliz pelo futuro do meu país, né? Perfeito. Aliás, grandes empresas brasileiras têm, inclusive, contratado empresas, né, portuguesas na área de tecnologia, né? Impressionante, realmente é um braço forte, né, Fernando, que se É desenvolveu. um braço em desenvolvimento forte lá em Portugal. Os call center também, que fazem retaguarda a muitas grandes multinacionais, já atendendo até em inglês desde Portugal, isso também é bom, é sinal que as escolas funcionaram e conseguiram gerar profissionais já mais qualificados para um país que está na ponta da Europa, né? Nós quase que ficávamos sozinhos, somos espanhóis, é o Espanha de um lado e o mar do outro, então para nós é muito bom saber que o país está numa dinâmica empresarial e uma dinâmica financeira e económica positiva, isso me deixa tranquilo e Para feliz. nós também é importante isso, né, Fernando? Fernando, conta um pouquinho da Biomerrier, né? Porque existem alguns leigos que gostam de acompanhar a história dos empresários, dos executivos que entrevistamos, né? Uma empresa, né? De mais de 6 décadas, isso já é muito representativo. Então, apresenta um pouquinho da Biomerrier para a gente. Então, a Biomerri é uma empresa com história e completou este ano 60 anos, mas a Biomerri não é só a Biomerri. A Biomerri é desde que começou a caminhada da família Merriot, um dos familiares, do fundador da missão da Merriot, foi aluno do Pasteur, e aí começou a ter os conceitos de imunização e depois de diagnóstico, então vem de há muitos anos atrás, mas falando um pouco mais da Biomerriot, ela é uma empresa que completou este ano 60 anos de vida, então já somos uma empresa mais sénior por ter 60 anos, mas é uma empresa que de facto tem tido um protagonismo dentro desta área de diagnóstico durante os 60 anos.
é uma empresa que sempre tem a missão, de facto, aportar tecnologias disruptivas ao mercado. Algumas das tecnologias têm 30, 40 anos que elas sobrevivem no mercado e, para além disso, combinando essa tecnologia mais clássica, como são os casos que nós temos da microbiologia e da imunologia, com uma nova abertura a um mercado que é muito promissor, que é o mercado de diagnóstico sindrómico, onde provas que normalmente demoravam 3 a 5 dias a obter um resultado, hoje temos tecnologias, e a bioMérieux foi pioneira nisso, ao comprar uma empresa nos Estados Unidos que se chama BioFire, de trazer uma tecnologia que se chama FilmArray, onde essas provas de diagnóstico de vírus, bactérias e fungos são feitas em 1 hora. Então, esse vai ser o caminho da medicina diagnóstica, cada vez provas mais seguras e mais rápidas. Então, é nesse sentido que a empresa consegue combinar o clássico com a inovação, e isso nos dá um posicionamento dentro da microbiologia de muito boa visibilidade. Continuamos com a tradicional microbiologia, mas também a abrir um mercado que nós esperamos que aqui no Brasil tenha uma abertura mais rápida, que é esse mercado da abordagem sindrómica, onde o médico tem de facto na sua mão um poder de decisão muito mais rápido e muito mais seguro. Então, por exemplo, quando falamos no uso indiscriminado de antibióticos ou o uso abusivo dos antibióticos, se o médico tiver uma prova na mão dele em 1h15, ele pode ser muito assertivo de usar antibióticos se for de facto uma bactéria, qual é o tipo de bactéria, quais são as resistências dessa bactéria, ou se for um vírus, dele não usar antibiótico. Então, nesse sentido, nós também estamos a colaborar num uso racional cada vez mais do antibiótico e dos próprios recursos da saúde. Quando nós temos tecnologias seguras e rápidas, nós conseguimos não internar um paciente na UTI, não isolar, não colocar um paciente em isolamento. Isso tem uma eficiência do ponto de vista dos leitos, porque há uma rotatividade maior dos leitos, há mais gente tendo acesso aos leitos, mas por outro lado também da cadeia económica desse paciente. Então isso também nos traz, agrega competitividade para que nós possamos levar ao mercado soluções, por vezes são um pouco mais caras do ponto de vista do teste, mas a remuneração é muito menor do ponto de vista do custo de uma operadora de saúde ou do sistema de saúde público, que tanto precisa de leitos disponíveis, né? Que essa é a luta num hospital público, é encontrar um leito. Então, se nós temos uma gestão mais eficaz sobre a trilha do paciente, nós podemos liberar esse leito mais rápido e a um custo muito menor do que estar um paciente 5 ou 6 dias numa UTI. Então, nós na bioMérieux estamos combinando essas duas fases, uma fase muito jovem, que é essa fase sindrómica, e uma fase mais clássica, onde o mercado já nos reconhece um protagonismo dentro da área da microbiologia e da área da imunologia. Então é uma empresa que consegue reunir essas duas vertentes, onde temos tido um processo de muita transformação dos nossos funcionários. Enfim, buscamos hoje pessoas muito qualificadas em biologia molecular, e isso nos tem trazido pessoas muito preparadas. O Brasil tem, de facto, um grupo de jovens que se vem preparando muito, pós-doutorados, mestrado em biologia molecular. Isso também nos leva a que nós consigamos ter uma comunicação muito mais fluente com a classe médica e com as autoridades sanitárias, né? Buscamos também algumas parcerias, enfim, de acesso ao Ministério da Saúde, para tentar que essas tecnologias sejam incorporadas ao Sistema Único de Saúde. Abordando um pouco do nosso posicionamento, o Sistema Único de Saúde para mim é um projeto, um sistema único no mundo. Infelizmente às vezes tem as suas ineficiências, mas para mim o SUS é um dos modelos mais robustos do mundo. O que nós temos que fazer como empresas é tentar levar os estudos de farmacoeconomia ou de custo-eficiência para comprovar que há tecnologias que têm que ser rapidamente incorporadas, porque elas vão reduzir o custo na saúde e vão melhorar o acesso ao diagnóstico. Então é isso que nós temos que fazer como missão agora, é desse contacto muito transparente. Não estamos a pedir um contacto para nós, estamos a pedir um contacto para que essa tecnologia, não a nossa, mas a tecnologia da abordagem sindrómica, através da biologia molecular, seja incorporada rapidamente ao SUS. E estamos muito convictos que isso possa ser uma realidade em breve, porque achamos que não podemos ter duas medicinas, a medicina privada, onde temos tudo, e a medicina pública, onde só alguns 10 anos depois se incorporam algumas tecnologias. Temos visto que o Ministério da Saúde está a fazer um esforço enorme, mais reuniões do CONITEC, mais legislação sobre a incorporação de novas tecnologias. Isso nos deixa muito felizes, porque temos a certeza que desta forma
conseguimos também levar a nossa tecnologia para os pacientes do Sistema Único de Saúde, e isso vai certamente apoiar. São tecnologias na área de meningite, na área de sepsis, na área de doenças respiratórias graves, na área de gastroenterites, que podem acelerar muito o diagnóstico. E acelerando o diagnóstico, a expectativa de tratamento é muito melhor. Então é nesse sentido que a gente está forçando, buscando mais contactos com o sistema, com o Ministério da Saúde, para nos ajudarem também a levar essa tecnologia, seja a nossa, seja do nosso concorrente. Isso para nós é irrelevante, o importante é que elas sejam incorporadas no diagnóstico do Sistema Público de Saúde. Perfeito, conspirar em prol do setor, né? E é muito importante, Fernando, essa visão que você nos traz, porque é uma visão com conhecimento de causa, né, de outros países, de outras atuações, em relação ao sistema público de saúde brasileiro, porque ainda, né, acredito, seja o que mais atende, né, a grande base, né, a grande casta da população brasileira, e o diagnóstico cada vez mais é uma conscientização em relação à saúde, né? Tanto do plano de saúde, dos médicos, enfim, tudo mais. A BioMRI atua fortemente também, né, no diagnóstico, né, em produtos com diagnóstico para doenças infecciosas, né? Qual é a maior ou as maiores dessas lutas em relação a essas doenças? As doenças infecciosas é ter sempre um portfólio o mais atualizado possível. Como nós sabemos, vírus aparecem todos os dias, bactérias têm mutações muito rápidas, então a nossa área de pesquisa e desenvolvimento ela tem que estar muito preparada para nós podermos responder rapidamente com novos painéis dentro dessa biologia molecular, com novas identificações dentro da microbiologia convencional ou com novos parâmetros dentro da imunologia, para podermos ter um processo acelerado. Hoje, as mutações, as transformações são muito rápidas. Nós vimos no Covid, o Covid não era, o SARS-CoV não era novo para a medicina, mas essa forma que ele apareceu era nova. Então as empresas tiveram muito rapidamente de incorporar nos seus testes o SARS-CoV. Então isso também nos gerou uma dinâmica super diferente. E a necessidade de continuarmos nessa dinâmica, não só durante a pandemia, mas que isso agora seja um reflexo de ter sempre metodologias mais atualizadas possíveis para responder às demandas do mercado, não é? Porque as bactérias elas têm vindo numa mutação brutal e quem trabalha nas unidades de cuidados intensivos hoje sabe a dificuldade que tem de tantos antibióticos falhando no tratamento. Usam um antibiótico, não é? E muitos deles estão perfeitamente indicados para a bactéria, mas o paciente já está resistente, os antibióticos têm vindo a perder eficiência. Então esse agora é quase o jogo do gato e do rato, não é? A bactéria é o rato e nós somos o gato. Então tentamos ver onde é que está o rato, para onde é que ele se está movimentando e tentar ter as melhores soluções o mais rapidamente possível. E esse acho que é o grande desafio para as empresas de diagnóstico e que elas sejam cada vez mais efetivas do ponto de vista de disponibilizar isso. Eu sempre brinco aqui com a minha equipa que eu acho que o diagnóstico devia estar fora da sala de emergência e quase fora do hospital, para quando a pessoa chegasse pudesse ter um melhor diagnóstico. Depois ela passava para dentro da emergência ou do serviço hospitalar já com o diagnóstico. Então esse é o caminho e hoje temos muito diagnóstico, temos empresas chegando diariamente quase com soluções de diagnóstico, então que se façam a utilização dessa área de diagnóstico no sistema privado de saúde, mas também no sistema público. Essa é a nossa grande missão de levar essa sensibilização a todas as autoridades para que os processos sejam mais rápidos e que sejam seguros também. Não queremos dizer que temos que pular etapas. Eles têm que ser rápidos do ponto de vista da adoção dessas metodologias e seguros, cumprindo todas as formalidades do país. Temos que fazer estudos de farmacoeconomia, custo-eficiência, nós temos que os fazer, já os fizemos, outras empresas os fazem, mas depois queríamos ter o outro lado da compensação, que é que de facto as autoridades públicas olhem para aquilo como um benefício. Se isso é um benefício, temos que incorporar à saúde e não ser algo burocrático. Temos 10, vamos incorporar 2 e 8 vão ficar em stand-by. Esse não é uma metodologia, porque muitas delas é provado o custo-efetividade das metodologias. Elas reduzem tempo de internamento, o isolamento de um paciente, um diagnóstico mais preciso pode levar a uma não cirurgia, ao uso indiscriminado de um antifúngico, de um antibiótico. Então, há uma série de fatores que contribuem para essa custo-efetividade. E é isso que nós temos que não só apresentar a tecnologia, mas mostrar o custo-efetividade dela.
Parabéns, Fernando. Olha, muito lindo que você traz em nível de conceito, de atuação, né, de valores, né, porque realmente a finalidade é saúde e bem-estar das pessoas, né? E o meio para isso é o diagnóstico, sem dúvida, um dos meios para isso é o diagnóstico, né? E automaticamente, por trás dessa cortina tem gente cuidando de gente, né? Isso Exatamente. é o conceito maior, né, Fernando? E Fernando, é esse é uma alegria tê-lo aqui, batendo esse papo, né? Trazendo um pouco da tua história, um pouco da BioMRE, e eu queria que você deixasse uma mensagem e também pudesse abordar algum tema que você entende que escapou aí da nossa conversa. não queria abordar nenhum tema novo, porque acho que a nossa conversa, enfim, transversou por muitos temas super interessantes. Mas um dos temas que queria deixar como nota final é o compromisso que a BioMRO tem com a saúde pública. E não dizer isso só da minha boca, mas dizer isso como missão da companhia. E nós somos diariamente encorajados pelo nosso CEO, que é novo, que está agora muito recentemente no cargo, que é o Sr. Pierre Boulou, que substituiu o Sr. Alexandre Mériot, que é agora atualmente o chairman da companhia, mas ambos têm uma visão muito clara sobre a nossa missão e sobre os nossos valores. Então, o que eu queria reforçar aqui, para o público em geral, mas também para os nossos colaboradores, é que acreditem muito que nós temos uma missão a cumprir aqui no Brasil e na BioMRO como um todo, e que essa missão nos vai levar a grandes resultados, que será ver a transformação da saúde pública. Então, que continuem a acreditar que eles têm muito valor para a corporação, que ainda têm muito a dar à corporação e que, nesse sentido, temos uma missão conjunta que serão os valores da empresa, mais os valores pessoais de cada um dos nossos colaboradores, é que vão fazer a diferença no mercado. E queremos muito no Brasil, e trazendo um pouco mais para o Brasil, de que as nossas tecnologias sejam incorporadas ao sistema público de saúde. De facto, é quase um pedido, não as nossas tecnologias BioMRO, as nossas tecnologias inovadoras e que vão melhorar muito o diagnóstico desses pacientes e ajudar muito o médico na sua missão de ter um diagnóstico mais preciso e seguro. Então, nesse sentido, o que eu deixava como mensagem é que nós consigamos acelerar os processos, ultrapassar barreiras burocráticas, muitas vezes deixar de lado alguns processos já arcaicos, trazer inovação também para toda a máquina e que nós possamos cada vez mais trazer essa saúde pública de uma forma mais sustentável, porque precisa de dinheiro, mas também de uma forma mais inovadora. Então, nesse sentido, gostaria muito de deixar claro que a BioMRO está nesse caminho e está muito engajada a que isso seja um processo durante os próximos anos de sermos uma empresa reconhecida no mercado como inovadora, mas também muito atenta a tudo o que é saúde pública e, obviamente, muito conectada com a saúde privada. Mas essa é a missão que nós temos e que certamente vamos continuar a perseguir durante os próximos anos aqui no Brasil. Fernando, olha, muito obrigado, parabéns pela sua atuação, pela forma com que você pensa e que pratica, né, a sua vida e a sua carreira, a BioMRE também, né, como eu disse, trazendo bastante conforto para nós aqui que somos pacientes. E olha, use e abuse aqui do nosso diagnóstico por dentro do mercado, viu? Estamos aqui para contar as novidades. Obrigado, Fernando. Queria só deixar um ponto que acho que é um reconhecimento também de toda a minha equipe, que nós já fomos recertificados pelo Great Place to Work e pelo Top Employers o ano passado, então isso também é sinal de que estamos todos a trabalhar no mesmo direcionamento, é o reconhecimento das pessoas, de um lado a gestão de pessoas, do outro lado a gestão de processos ligados ao RH, mas que estamos todos numa missão juntos e isso também é muito gratificante para nós saber que o nosso ambiente interno é um ambiente interno saudável. E como diz o nosso vice-presidente, ele sempre diz, que é o Sr. José Torres, ele sempre diz, sejam felizes. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem às minhas equipas, é repetir isso, sejam felizes, sintam-se felizes no dia-a-dia do vosso trabalho, porque isso é o fundamental para que estejam no lugar certo e no momento certo. Então, essa era a mensagem final que eu queria deixar. Obrigado também pela oportunidade, é sempre um prazer e estamos sempre abertos a qualquer participação dos vossos eventos. Muito obrigado, Fernando. Seremos felizes, com certeza, todos nós. Obrigado por participar com a gente aqui. E hoje tivemos Fernando Oliveira, vice-presidente e general manager da BioMRE Brasil. Olha, pessoal, você já sabe, inscreva-se no canal, dê o like, compartilhe os programas, envie sugestões, porque o programa, justamente, né, o diagnóstico por dentro do mercado, foi feito não apenas para você, mas sim por você. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal!